Em uma atuação onde qualquer torcedor que assistiu a partida sai com aquele gostinho que dava para vencer. Mas se a gente pegar todo o retrospecto, o que a gente imaginava para esse compromisso muito difícil, né, contra o Atlético Mineiro, dá para dizer que o empate não é, de forma alguma, um resultado negativo. É pelo contexto do Goiás, mas aí você olhando pelo campeonato em geral, poucos clubes, poucas equipes que estão nessa parte de baixo com o mesmo objetivo do Goiás irão conseguir um empate contra o Atlético Mineiro. É óbvio, depois que você perde para o Coritiba e para o Cuiabá em casa e para o Santos ainda na última rodada, esses três concorrentes, é óbvio que todo torcedor queria estar na situação hoje do Cuiabá, com 19 pontos, uma campanha segura, como o Goiás, por exemplo, conseguiu fazer no ano passado, ali da metade do segundo turno para frente, né? Aí sim, do segundo turno para frente, ficando mais tranquilo na tabela. Mas dentro da realidade atual, sempre pontuei muito isso aqui no canal. Não sou um cara mais confiante do mundo que o Goiás vai conseguir a permanência, mas eu não vou jogar a toalha também não, sabe? Eu acho que a gente indo jogo a jogo, não deixar essa distância ficar muito grande, porque o campeonato permite sonhar. Se a gente olhasse apenas para o nosso umbigo, era difícil encontrar um torcedor que ainda tivesse essa expectativa de ficar entre os 16 melhores, né, do Brasileirão. Mas pelos outros concorrentes também, dificilmente um clube ali da parte de baixo vem conseguindo uma grande pontuação. E o Goiás, aos poucos, ele já mostrou que tem qualidade, principalmente por esse jogo pelos lados. Hoje, eu gostei bastante desse posicionamento da equipe, tanto do meio de campo, né, com o Luiz Oyama também ajudando bastante, tanto na parte ofensiva quanto também na marcação. Errou algumas jogadas ali de contra-ataque, mas eu acho extremamente normal também, até porque ele acabou de chegar, conseguiu fazer duas boas partidas em sequência, né, contra Santos e Atlético Mineiro. O Vinícius, por incrível que pareça, eu gostei da sua atuação, voltou bem, perigoso ao time, né, pelo lado esquerdo. O Anderson Oliveira também com uma boa correria. No geral, acho que a gente sai desse jogo renovado. O Alano também, né, quase que eu esqueci dele, entrou ali com uma boa mobilidade pelo lado destro do campo. Eu acho que a gente sai com uma expectativa interessante. É óbvio, ainda dentro da zona de rebaixamento, sim, é muito incômodo. Como eu falei no vídeo anterior, os outros clubes já estão com uma pontuação um pouquinho maior. O Cuiabá chegou a 19, o Santos, mesmo perdendo várias, né, tem 16 porque o Goiás perdeu para o Santos. O Corinthians ainda tem 15 e o Bahia, o primeiro fora, com 13. Mais ou menos o Goiás não se distanciando. 12 pontos. Uma hora acontece, uma hora a gente ganha um jogo e consegue ultrapassar uma dessas equipes e fazendo jogo a jogo. Acho que esse é o campeonato do Goiás, buscando a máxima pontuação, e os dois próximos jogos também muito difíceis, né, contra o Cruzeiro fora de casa e depois contra o Grêmio na Serrinha. Quero conversar com vocês o panorama geral, tanto do campeonato quanto também desse empate por 0-0, quem foi o melhor nesse jogo na Serrinha, mais um espetáculo da torcida hoje do Goiás, né? Realmente que saudade de ir para a Serrinha, daqui mais ou menos um mês eu chego aí, né? É muito espetacular o que a torcida faz, a cantoria, os jogadores também na mesma sintonia, né, pedindo para a torcida e junto. Eu acho que esse pode ser um ponto fundamental do Goiás. Ficou sem levar gol hoje. Outro aspecto fundamental para um time da parte de baixo da tabela, buscar a sua manutenção. Tendo esse apoio da torcida, que não jogou a toalha, muito pelo contrário, vem apoiando bastante o time. E também fazendo da sua casa um verdadeiro caldeirão, não perder jogos dentro de casa, também é outro aspecto importante. O Goiás conseguiu fazer os dois. Um rendimento melhor, vem assimilando as ideias do técnico Armando Evangelista. Também um empate, beleza? Você segue pontuando. Joga dentro de casa, não leva gols, algo que só havia acontecido uma vez contra o Vasco da Gama. Na Serrinha, o Goiás só tinha levado gols, inclusive saindo atrás no placar em todos os jogos jogando no estádio Eli Pinheiro. Então realmente já é um começo. Vamos ver para a sequência do Brasileirão. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, quero passar também o recado do nosso apoiador do canal, que é o Brasil Lava Rápido. Para você que não conhece, apenas R$11 você dá uma loja rápida no seu veículo, sendo 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. 3 unidades do Brasil Lava Rápido você encontra só na Avenida Rio Verde, durante a sua extensão. Também no Jardim América e no setor leste Vila Nova. O Brasil Lava Rápido, como falei, além desse serviço da ducha rápida, você encontra também polimento cristalizado, limpeza de estofados, banco de couro, ar-condicionado. Nosso apoiador de longa data aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do Instagram e também do site. Tem um WhatsApp para você tirar dúvidas em relação a valores, também horários, agendar o seu horário, você encontra tudinho aqui no link da descrição do Brasil Lava Rápido, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Fechado? Bora lá então começar a análise do vídeo de hoje. Assim, é melhor do que perder, né? Eu que acostumei nesse Brasileirão, tá sendo difícil, né? O Goiás mais perde do que ganha, é normal pelo campeonato, mas nos últimos jogos a atuação não foi a melhor possível, mas contra o Santos ficou aquele gostinho amargo, porque pelo desempenho dos jogadores, principalmente pelo segundo tempo, é óbvio que o Goiás errou muito também em pontos individuais, mas o Goiás mereceu ao menos um empate pelo segundo tempo que fez, o crescimento do time em geral, perdão, na parte ofensiva.
é óbvio, né? O campeonato ele é dinâmico também, o juizão acabou errando e perdeu o jogo. Mas para hoje, se o Goiás perdesse, eu diria que seria até injusto dar a impressão, a percepção do torcedor, porque isso é muito importante. Trabalhar dentro da zona de rebaixamento é sim muito difícil, mas quando você vai mal, chegando uma nova comissão técnica e as coisas não andando, fica ainda mais complicado. Então, acho que o Goiás conseguiu evoluir nessa questão na parte de ideias de jogo. Gostei demais da intensidade dos dois meias, tanto do Morelli caindo um pouco mais no primeiro tempo pelo lado esquerdo e do Oyama fazendo mais avançado, um pouco ali quase como um camisa 10, ele distribuiu bem algumas jogadas também, errou em outras de contra-ataque, acho que é extremamente natural também, não é a sua principal função, mas conseguiu aparecer bem na frente, fazendo algumas tabelas interessantes ali, se eu não estiver enganado, com o Maguinho e com o Anderson Oliveira, né, ficando mais pela direita e deixando o Morelli com o Sander e o Vinícius também com uma boa rotatividade ali pelo lado esquerdo. Então gostei dessa intensidade, o Atlético Mineiro recuperava a bola do Goiás, e o Verdão já tinha 2, 3 jogadores mordendo para dar sequência no lance. É uma coisa que o Arouca do Armando Evangelista fazia muito na temporada europeia agora passada, e no Goiás ele ainda vinha tentando implementar. E agora a gente viu um pouco mais claro isso. No primeiro tempo, mesmo o Atlético Mineiro tendo 66% de posse de bola, na hora que eu vi aquilo eu quase caí para trás, né? Quase impossível, gente. O Goiás mandou no jogo na primeira etapa, mas o Atlético teve mais posse de bola, sempre na parte defensiva, rodando aqui e outra ali, tendo bastante dificuldade para entrar dentro da defesa do Goiás, e até mesmo o William Oliveira, tão contestado, tão ruim tecnicamente, errou alguma saída de jogo, enfim, algumas inversões de jogadas, mas hoje ajudou um jogador mais na parte defensiva também, que foi importante, aquele cão de guarda, né, para deixar tanto o Morelli quanto o Luiz Oyama um pouco mais soltos nessa parte ofensiva. Gostei também do Anderson Oliveira, ele errou algumas jogadas também num lance individual, porém é um jogador que se demonstrou com bastante velocidade, diferente, por exemplo, da característica do Alisson, do Diego Gonçalves também, jogadores que o Goiás tinha, né, como únicas opções antes da janela de transferências, acho que pode agregar dentro desse time, e o Alano também, né, só para completar, desses jogadores pelas beiradas, conseguiu também dar uma boa sequência no segundo tempo. Então, acho que é uma expectativa. As posições carentes, acho que o Goiás ainda precisa se reforçar, principalmente na parte da defesa. As primeiras chances, né, aconteceram ali com o Goiás, aos 7 minutos um bom passe do Sander, ele faz o cruzamento e o Vinícius, o passe do Sander, o Vinícius cruza e o João Magno, não dá para dizer que foi a principal chance do jogo. Cabeceia quase que dentro da pequena área, cabeceou bem, mas o goleiro Everson estava também muito bem posicionado e mandou para escanteio. Na cobrança de escanteio também foi perigosa, a bola passou ali, o William Oliveira quase consegue a cabeçada, tem outro escanteio também e o Bruno Melo desvia para fora, né? Então foram os primeiros minutos ali do Goiás, marcando bem em cima do Atlético Mineiro, até o Atlético conseguia rodar a bola no seu campo defensivo. Na hora que tentava um passe mais forte para o Hulk, a marcação foi excelente hoje. Tanto dos 3 meio-campistas, essa formação com 3 volantes, e também os 2 zagueiros, o Bruno Melo e principalmente o Lucas Alter. Que partidaça do Lucas Alter hoje em cima do Hulk, ele até mesmo avançou mais, né, conseguindo algumas boas jogadas também e antecipações quase que no meio de campo. Aos 13 minutos, uma boa descida do Maguinho também, ele até tenta a finalização e acaba mandando para fora. O Goiás buscava muito o Sander com o Vinícius ali naquele momento do jogo, até que o Vinícius, como eu falei, começou bem a partida, acabou caindo um pouco de rendimento também, vinha voltando de lesão após muitos jogos fora. Então, acho que o Vinícius até conseguiu agregar aqueles minutos iniciais. Aos 29 minutos, uma outra belíssima chance do Goiás, o Morelli sai cara a cara com o gol, um passe espetacular do Luiz Oyama também, na entrada da grande área, ele toca na direita, né, contra a marcação, contra o caminho natural que a marcação vinha vindo, e ele dá o passe na direita, o Morelli quase ali na cara do gol, acaba sendo travado de maneira brilhante também pelo Igor Rabelo. Na volta ele até fura, né, tenta fazer uma bike ali com a perna esquerda e não consegue alcançar. Aos 32 também teve uma boa marcação, uma boa lançamento para o João Magno, uma bola bem enfiada, o goleiro Everson inclusive sai, ele chega dentro da grande área, mas cai na perna direita ali do João Magno, ficou distante, né, sem o ângulo do gol, acabou saindo com a bola e tudo. Então o Goiás ele conseguiu recuperar bem essa bola pelos lados do campo. O Atlético Mineiro deixava muito espaço, mas acho que o Goiás ele errou nisso. Ele ficou muito bem compactado, marcando o Hulk, marcando o Paulinho, ótimos jogadores, né? O Atlético Mineiro tem um time assim que é espetacular e hoje não jogou absolutamente, nem hoje, né? Dá pra dizer que o campeonato é muito decepcionante e isso eu acho que a gente tem que repensar aqui no Brasil também. Às vezes os times gastando demais da conta e não conseguem dar sequência. E você olha também pelo lado de troca de técnico, acho que isso também faz muita diferença, né? O Atlético Mineiro que vinha mal com o Kudê, mas quando trocou e trouxe ainda o Filipão, acabou piorando muito mais, né? Enfim, algumas reflexões, times que gastam tanto, mas você vai ver assim de futebol, não desempenham nada demais, né?
naquele momento do jogo do Goiás. Eu via que poderia espetar os 2 pontas de uma vez. Teve esse lance do João Magno que ele ficou sozinho lá na frente. Um outro contra-ataque também que até o Luiz Oyama ele erra, tenta a inversão rapidamente pro Vinícius, né? Acaba dando nos pés ali da defesa do Atlético. Se tivesse os 2 pontas, se no lugar do Oyama o Anderson Oliveira estivesse naquela bola e deixava o Vinícius solto pelo outro lado, o Goiás ele poderia criar mais chances, porque tinha espaço, o Atlético Mineiro estava frouxo naquela marcação e o Goiás muito ligado. O Morelli, o William Oliveira, os 2 laterais, né, o Sander com o Maguinho também. Então, o Goiás recuperava com muita facilidade essa bola, mas tinha poucos jogadores lá na parte ofensiva. Eu acho que foi basicamente isso, nas impressões ali finais dos últimos minutos. Essa inversão do Oyama foi aos 42, né? E o João Magno também levou o cartão amarelo aos 44. Então gostei da postura do time, foi certeiro, mas faltou o último passe. Foi muito bem na marcação, nas antecipações, no ritmo de jogo, ditando o ritmo da partida, isso é importante também. Alguns jogadores com melhor qualidade técnica, mas aquela bola, aquele passe na cara do gol, isso acabou faltando pelo lado do Goiás e principalmente o Guilherme Marques, né? Eu arrisco a dizer que se ele tivesse no jogo hoje, o Goiás teria ganhado, né? Ou com um chute de fora da área, ou com uma bola mais bem enfiada, né? Ali também para os seus companheiros. É um atleta bastante diferenciado. Veio o segundo tempo e um jogo que já estava assim, um pouco truncado, umas faltas aqui, outras ali. O Hulk e até mesmo o próprio time do Atlético Mineiro, né? É um time enjoado demais. Não no sentido de enjoado de qualidade, obviamente tem qualidade também, mas eu digo assim, é um time que é muito apelão, né, pra gente utilizar aquela linguagem do futebol. Muitos jogadores enjoados demais nessa questão de arbitragem, reclama de tudo. O Hulk é assim, pegou uma... Eu odeio esse negócio de vitimismo que tem no futebol, sabe? É igual o Goiás também com essa coisa de contra tudo, contra todos. É óbvio que isso existe e acontece, mas você não precisa, digamos, criar a frase com isso. Não sei, não gosto desse tipo de coisa. Você pode ter outro tipo de motivação para você, né? O Atlético Mineiro ele é um time muito caicai, dá para dizer dessa forma. O Hulk reclama demais, o Arana também reclama muito, até mesmo os outros jogadores, né? O Paulinho também é um jogador meio enjoado, o Filipão também, né? Aquele seu estilo meio doidão, mas é um time enjoado demais nesse quesito e a arbitragem, querendo ou não, acaba caindo, né? Teve alguns lances ali polêmicos, teve a cotovelada também do João Magno, eu vi a imagem algumas vezes, ele tenta realmente... não tenta, né? Mas ele quase, de fato, ele bate no Jamerson, né? Aqui nessa região do pescoço e do queixo. Se fosse com mais intensidade um pouquinho ou um pouco mais para cima, eu tenho certeza que o VAR revisaria o lance, né? Como foi mais embaixo, com uma intenção e com uma intensidade, uma força relativamente fraca, eu até concordo também com a questão de ficar apenas no cartão amarelo. Segundo tempo, como falei, ficou aquele jogo muito truncado, muito faltoso, pouco talento e muita inspiração. Para dizer que foi basicamente isso o resumo da segunda etapa. Mesmo assim, o Goiás jogou melhor. Começou bem, teve um chute ali já aos 1 minuto, né? O Vinícius com a perna esquerda dentro quase da grande área. Pegou muito mal. Jogou a bola lá na arquibancada. O Goiás teve algumas boas chances assim também, quase que livres, digamos, de frente à grande área, mas acabou não caprichando na finalização. Se tivesse um Guilherme Marques, um outro jogador, apesar que o único, digamos, chuta-chuta assim do Goiás, um cara que bate bem na bola, dá pra dizer que é o Guilherme Marques nesse time, né? Principalmente de longa distância. O Atlético Mineiro ele levava um pouco mais de perigo em cobranças de falta. E assim, quando começavam as alterações, né? Teve ali um determinado momento do jogo que já estava encaminhando pro 0-0. O Atlético coloca o Patrick e o Vargas, né? Porra, que time espetacular de opções de elenco, né? O Alano entrou no Goiás, a gente já ficou satisfeito pra caramba, né? Porque pelo menos tem um jogador ali para dar um pouco mais de movimentação. E os caras com o Patrick e o Eduardo Vargas, o chileno, né? Ex-seleção do Chile, no banco de reservas. É muito bom. E o que era o meu medo naquele momento? O Hulk bate muito bem na bola, teve esse escanteio também, uma cobrança de falta, melhor dizendo, aos 5 minutos que passou muito perto. Eu fiquei com medo do Goiás, em uma bola dessa alçada, dentro da grande área, levar o gol. Ainda bem que não. A defesa foi muito bem também nessa questão de cortes. Enfim, o Morelli ajudou ali atrás e o Goiás também, juntamente com os 2 zagueiros, né, saiu ileso jogando na serrinha. Teve um chute do Maguinho de fora da área também aos 10 minutos. O jogo ficou mais morno, o Atlético voltava a fazer mais pressão, principalmente ali pelo lado direito do Goiás, em cima basicamente do Maguinho, caiu o Paulinho por ali, o Hulk também caindo um pouco mais pelo lado canhoto, e a torcida sempre em cima, incentivando o time. Gostei também dessa postura ali por volta dos 15 minutos, 16, o Goiás num momento um pouco mais delicado do jogo. Aos 18 minutos também um lance perigoso do Atlético, até teve uma revisão do VAR, mas graças a Deus não foi pênalti não. Ele bate, a bola fica ali dentro da pequena área, que ele bate e rebate todo, acho que foi o Sander, né, e o Morelli consegue afastar.
E foi o momento mais delicado do Goiás. Dá para dizer que dos 11 até os 18 minutos, o Oyama errando ali alguns contra-ataques também. Isso aconteceu aos 13. E as primeiras alterações. Entraram o Alano e também o Dodô na vaga do Vinícius e também do Luiz Oyama, dando gás tanto na ponta quanto também no meio de campo. O Alano até que entra já bem, né? Conseguiram fazer uma boa jogada ali pelo lado destro. Corta para dentro, traz para a perna canhota e bate, mas ali quase entrando na grande área. Bastante pressionado também. Acabou batendo mascado. E o goleiro fazendo uma boa defesa. Teve um cartão amarelo para o Sander aos 21 minutos, aos 22 também uma outra cobrança de falta do Hulk, né, que passou perto do goleiro Tateu. Aos 24 um escanteio do Goiás, fica aquele bate-rebate perigoso dentro da grande área, quase coloca o pé ali para enfiar para dentro do gol. Eu arrisco dizer também, se tivesse o João Magno, né, ele estava bem na partida, acabou saindo, até esqueci dessa alteração, ainda bem que eu falei aqui. Saiu o João Magno e entrou o Diego Gonçalves ali por volta de 6, 7 minutos da partida, né, no segundo tempo. Se o João Magno, talvez, aqueles 1,96 m estivesse dentro da grande área, poderia ter um outro resultado. O Goiás levou outros chutes também com um relativo perigo, algumas oportunidades, sempre rondando a grande área do Atlético, que ficava ali mais tentando um contra-ataque, uma bola mais na jogada individual com o Hulk. Ainda bem que a marcação foi certeira nesse quesito, não deu brecha hoje. Teve um chute do Morelli também, ele bate ali na entrada da grande área, um bom lance, se eu não estiver enganado, foi com o Anderson Oliveira, ele passa para o Diego Gonçalves, o Morelli vindo de frente, mete a perna direita, mas acaba jogando com muita força, né? E a expulsão já do Guilherme Arana aos 44 minutos, foi igual, basicamente, quase o mesmo lance, semelhante, mas a bola ainda não estava em campo, em jogo. Uma pena, né? Porque se tivesse o árbitro hoje, o Rafael Claus, ele parou demais a partida para ficar dando essas instruções, né? Acho que se ele não fosse tão enjoado assim, talvez aquela bola, por exemplo, ele já tinha parado no primeiro tempo também para conversar. No primeiro ou no segundo? Uma cobrança de escanteio do Goiás, acho que já no segundo tempo, né? E os jogadores se agarrando. Naquele lance, se ele deixa a jogada seguir naturalmente, né, ele apita, o Sander levanta a bola na área e tem aquela cotovelada, por exemplo, né, um pouquinho antes, fatalmente seria pênalti. Mas enfim, aconteceu a expulsão que eu achei justa, porque ele vai, não tem aquela força, digamos, de machucar o jogador, aquela porradona, né, não é isso. Mas para que ele faria aquilo? A bola nem estava em jogo, sabe? Então é totalmente diferente você estar na marcação e virar para achar a bola. Não é isso. Então realmente a intenção dele foi sim de encontrar alguma coisa ali atrás. Com o cotovelo, né? Não é nem aquele movimento que você faz com o ombro, com o próprio corpo, né? Com o busto, se eu não estiver enganado, essa região do corpo. E você tenta mexer para verificar uma outra jogada e acaba batendo sem querer. Não foi assim. Não foi aquela porradona, mas foi em cima, né? Então ficou difícil ali para o Guilherme Arana. Achei uma expulsão justa também. É semelhante do João Magno? É sim, mas do João foi um pouco mais fraco e ele bate aqui, essa parte de baixo também do zagueiro Jamerson. Ainda bem que o Maguinho é baixinho, né? Então deu sorte também o Goiás nesse quesito. O jogo ficou parado 4 minutos, já era 42, não, era até mais, já era 43 mais ou menos, 44 do segundo tempo. Quando o jogo recomeça já estava mais ou menos uns 48. Então ficou basicamente 4 ou 5 minutos parado e o juizão só deu 8 de acréscimo. Aquele tanto de falta no meio de campo, o jogo todo truncado, várias alterações e a expulsão que demorou mais de 5 minutos, né, com a revisão do VAR, e o juizão só deu 8. Ficou barato, poderia ter dado pelo menos uns 9 ou 10 minutos. Se fosse ao contrário, você já sabe, né, o que ia acontecer. Mas enfim, vamos deixar essa parte de arbitragem para outro canto. É difícil não tocar nisso, né? Mas acho que o juizão errou nessa parte, poderia ter dado um pouco mais de acréscimos. E entrou já nos minutos finais também o Matheus Peixoto no lugar do Anderson Oliveira, né? E aí o Diego Gonçalves caiu pelas beiradas. Já nos minutos finais não deu para fazer muita coisa. Acho que pelo menos teve a leitura certa do Matheus Peixoto. Ele tá numa fase tão ruim que eu não sei se eu colocaria ele também. Mas o Goiás, ele cruzou algumas bolas na área. Se tivesse talvez uma referência com um pouquinho antes de antecedência, né? Depois que ficou a expulsão, talvez o Armando Evangelista enxergasse algumas oportunidades ali na bola aérea, resolveu colocar ele. Então basicamente isso. Gostei das movimentações, da intenção do time também, da recuperação rápida, da marcação no meio de campo, dessas outras opções pelas beiradas, a marcação dos dois zagueiros, né? O Halter e também o Bruno Belo em cima do Hulk, um jogador extremamente habilidoso, o ótimo time do Atlético Mineiro. É óbvio, a gente fica na zona de rebaixamento ainda, é ruim, isso é sempre incômodo, poderia estar muito melhor, mas na hora que você perde para o Cuiabá, você perde para o Coritiba e para o Santos, quando você vai empatar com um dos melhores times do futebol sul-americano, ainda assim vai ficar com um gostinho ruim. Por quê? Porque você não fez, digamos, o dever de casa, né? Que é ganhar dessas equipes que tem
a folha salarial próxima, um time próximo do Goiás, e aí você jogando dentro de casa, naturalmente, você é o favorito. Da mesma forma que quando o Goiás enfrentar o Cuiabá lá, possivelmente o Cuiabá vai ser o favorito também, né? Então o Goiás acabou não fazendo o seu dever de casa. Olhando jogo a jogo, dá pra dizer que a gente tem sim uma esperança, uma evolução a partir desse empate de hoje e segue pontuando, né? 12 pontos até aqui após 15 partidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxergou nesse jogo, né? O Goiás que teve mais volume de jogo, acabou faltando aquele último passo, uma finalização, um pouco mais de capricho também, mas eu já vejo uma evolução. Enfim, vamos ver para a sequência dos próximos jogos, também muito difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro no próximo final de semana e contra o Grêmio, um jogo, se eu não estiver enganado, vai ser na segunda-feira também, no estádio da Serrinha. Aí depois disso o Goiás já começa a sua maratona na Copa Sul-Americana, né? Vou até ver aqui essa sequência do Goiás também. Tem o Cruzeiro fora no próximo domingo, depois isso mesmo na outra segunda-feira é o Grêmio, e aí no dia 2 de agosto já é a partida na Copa Sul-Americana fora de casa contra Estudiantes ou Barcelona de Guayaquil. Então uma sequência bastante complicada também pelo lado do Verdão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. E só sobre essa sequência também, é melhor você enfrentar Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e Estudiantes ou Barcelona de Guayaquil do que jogar a Série B do Brasileirão. Então a gente volte a acostumar com isso, né? Com grandes jogos, é sempre que o Goiás foi, mas nos últimos anos parece que para a diretoria só tá na Série B, tá na Série A, já tá bom. Enfim, é bom você ter grandes jogos e grandes desafios, porque naturalmente você acaba crescendo. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso canal de cortes, tem o nosso Instagram também e o apoiador do canal, o Brasil Luva Rápido, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!